Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Deep Dive. Hoje o nosso mergulho é num assunto que, olha, tá mexendo com o bolso e a cabeça de muita gente no Brasil. A reforma tributária. Com certeza. A gente recebeu uma pilha de materiais sobre isso, né? Sim, artigos técnicos super detalhados, notícias, até uma consulta jurídica simulada e uma decisão real do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ideia é tentar fugir um pouco do economiquez. E entender o que muda na prática, né? Exato. Especialmente para dois universos, o agronegócio e as famosas holdings familiares que o pessoal usa para proteger patrimônio. E o ponto central é que a mudança ela é muito mais profunda do que só trocar o nome dos impostos. Assim, Não é só dizer adeus ao ICMS, PIS, COFINS e, sei lá, dar oi pro novo IVA dual, que é o IBS e a CBS. O que a gente está vendo é uma mudança na filosofia de como o governo enxerga e tributa as operações. exatamente. E o que mais me chamou a atenção nos materiais foi a ideia de um custo silencioso. Um custo que não existia, que ninguém está vendo chegar, mas que pode ter um impacto gigantesco no patrimônio das famílias. Mas, antes de chegar nesse ponto, vamos começar pelo campo. Vamos analisar o agro. Vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos é a nova alíquota padrão, que todo mundo projeta que vai ficar ali perto dos 27%. Um número que, à primeira vista, assusta qualquer um. Assusta. Mas a lógica por trás dele é o que importa. É o que os técnicos chamam de não cumulatividade plena. Certo. O conceito é até simples assim. A ideia é que o imposto só deve incidir sobre o valor que você adiciona em cada etapa da produção. Todo o resto, em tese, vira crédito. Peraí, vamos traduzir isso. Na prática, é como se fosse um sistema de tipo reembolso de imposto a cada etapa. Isso. Se eu sou uma fábrica de suco, o imposto que eu paguei na laranja, na garrafa, no rótulo, eu pego de volta como crédito na hora de vender para o supermercado. Perfeito. A analogia é essa. A ideia é que o imposto não vire um custo que vai se acumulando, sabe? Em cascata. Em teoria, isso desonera completamente os investimentos. Ah, Se você comprar um trator novo, o imposto pago nele vira 100% de crédito. O objetivo é tributar só o consumo final, lá na ponta. ok. Entendi a teoria. Mas para o agro, a alíquota não é esse monstro de 27% em tudo, né? As fontes que a gente analisou falam de um benefício bem importante para o setor. Exato, e esse é o ponto-chave. Há uma redução de 60% na alíquota para uma lista de insumos e produtos essenciais do agronegócio. Tipo o quê, por exemplo? Fertilizantes, sementes, defensivos e também para produtos vendidos em natura. Então, com uma alíquota de 27%, o imposto efetivo para esses itens cai para uns 10,8%. É um alívio enorme. É, mas com uma pegadinha. A pegadinha do fluxo de caixa, imagino. Exatamente. Porque antes, em muitos desses casos, o imposto simplesmente não existia na venda, era alíquota zero. Isso, não tinha. Agora o produtor de fertilizante vai ter que pagar esses 10,8% para só depois o agricultor que comprou receber o crédito de volta. É isso. Perfeitamente. A lógica se inverteu. Antes, a desoneração era na origem. O vendedor não pagava e pronto. Agora, o vendedor paga e o comprador toma o crédito. E esse tempo no meio? Esse descasamento de caixa, esse tempo entre pagar o imposto e o seu cliente usar o crédito, pode ser brutal para o capital de giro de empresas que trabalham com volumes gigantescos e margens apertadas. E essa nova dinâmica de crédito me faz pensar. Isso deve atingir em cheio o pequeno produtor, não? Leva direto a um dilema para ele. A reforma, para simplificar, diz que produtores rurais com faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais não precisam ser contribuintes do novo sistema. Podem ficar de fora. Podem optar por ficar de fora. O que parece bom, né? Menos burocracia. Mas qual o custo dessa simplicidade? O custo é a competitividade. Se esse pequeno produtor fica fora do sistema, a agroindústria que compra dele um frigorífico, uma cooperativa, não pode tomar o crédito cheio daquela compra. Ah, Ela só pode registrar o que a lei chama de crédito presumido, que tende a ser menor. Então o produto do pequeno agricultor fica, na prática, mais caro para o comprador do ponto de vista fiscal. Exato. O comprador daí pensar, se eu comprar do produtor maior, que está no sistema, eu recupero 100% do imposto como crédito. Se eu comprar do pequeno, recupero menos. A escolha fica óbvia, né? Exatamente. O pequeno produtor fica numa sinuca de bico.
Ou ele encara a burocracia de entrar no sistema e gerar crédito para os seus clientes. Ou ele corre o risco de perder mercado. Exato. Perder mercado para os maiores. É uma decisão estratégica bem complexa. Então, o pequeno produtor tem essa corda bamba para andar. Mas não é só ele que ficou preocupado. Teve um outro ponto na reforma, um imposto com um apelido bem sinistro de imposto do pecado, que acendeu um alerta vermelho em todo o setor, certo? Certíssimo. O imposto seletivo. A ideia dele é até nobre, desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Cigarro, bebida alcoólica. Isso, o pânico se instalou no agro quando viram na lista de possíveis alvos a expressão bens minerais extraídos. E aí o pessoal da agromineração tremeu, que é quem extrai minérios como fosfato e potássio, a matéria-prima dos fertilizantes. Exato, a grande preocupação era: será que a base da agricultura brasileira vai ser taxada como um pecado ambiental? Seria um tiro no pé da economia. Um contrassenso total. Total. Mas a análise dos textos da lei mostra que foi criado um mecanismo de proteção inteligente para isso, uma espécie de firewall fiscal. Em firewall. Gostei do termo. Como ele funciona? A regra é simples e direta. O imposto seletivo não pode ser cobrado sobre nenhum produto que já tenha o benefício da alíquota reduzida de 60% do IBS e da CBS. Ah, então uma coisa trava a outra. Estão nessa lista de beneficiados, eles ficam automaticamente blindados, imunes ao imposto do pecado. Um detalhe técnico, mas que salva tudo. Um detalhe que, na prática, salva a competitividade de todo o setor. Ufa, um alívio para o campo. Então, a reforma muda o jogo na parte operacional do negócio. Mas e a estrutura que segura tudo isso? A holding familiar. Porque os materiais que a gente analisou mostram que o impacto aí é talvez ainda mais profundo. E, em alguns casos, mais doloroso, sem dúvida. A era da holding como uma blindagem patrimonial simples e barata parece ter chegado ao fim. Começando por onde? Pelo ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. A reforma tornou obrigatório que as alíquotas sejam progressivas em todo o Brasil. Ou seja, acabou aquela estratégia de procurar um estado com imposto mais baixo e fixo para fazer a doação das cotas da empresa para os filhos, né? Acabou. Agora, quanto maior o valor do patrimônio transferido, maior a alíquota até o teto de 8%. E tem mais, né? Tem. E junto com isso vem o que um dos artigos que lemos chama de a morte do valor contável. Esse é um ponto crucial. Antes, era muito comum doar as cotas da holding para os herdeiros e calcular o imposto sobre o valor do capital social da empresa. Que geralmente era um valor simbólico bem baixo. Exato. Acabou aquela mágica de passar um apartamento que vale 2 milhões de reais para os filhos, pagando imposto sobre os 50 mil que estavam no papel. Exatamente essa mágica que acabou. A nova regra é clara. A base de cálculo para o ITCMD é o valor de mercado dos bens que estão dentro da holding. A conta vem pelo valor real. A conta agora vem pelo valor real, o que encarece absurdamente o planejamento sucessório. Pode até inviabilizar transferências que não forem muito bem planejadas. E até o ato de colocar o imóvel dentro da holding ficou mais complicado. Analisamos uma decisão judicial do caso Junqueira Franco Agronegócios. Ah, esse caso é um exemplo perfeito. A imunidade de ITBI, o imposto da prefeitura, ainda existe, mas com uma lupa em cima. Sim, e essa decisão judicial, baseada num entendimento importante do Supremo, esclareceu um ponto que era meio cinzento. Qual? A imunidade do ITBI, ao transferir o imóvel para a empresa, só vale sobre a parte do valor do imóvel que efetivamente vira capital social. Explica melhor isso. Se o imóvel vale 2 milhões, mas você só aumenta o capital social em 100 mil e joga o resto, 1 milhão e 900, numa conta de reserva de capital... A prefeitura pode cobrar o ITBI sobre essa diferença. Exatamente. O recado é, a imunidade não é um cheque em branco. Ok, e essa parte para mim foi um choque. Eu li essa análise e pensei, não é possível que seja assim. Porque vocês estão falando de uma dupla tributação que surge do nada. O tal custo silencioso. Exato. Só pelo fato de alguém morar numa casa que pertence à holding da própria família. Uma prática extremamente comum. É o ponto mais surpreendente, porque ele conecta duas legislações de uma forma que a tecnologia agora permite fiscalizar. Vamos por partes.
Primeiro, o lado da empresa, da holding. Certo. A nova lei do IBS e da CBS considera que a simples disponibilização de um bem, mesmo que de graça, é um fato gerador de imposto. Quer dizer que mesmo sem receber um único real de aluguel, a holding vai ter que pagar o IBS e a CBS como se estivesse alugando o imóvel. Exatamente. O imposto será calculado sobre o valor de mercado do aluguel daquele imóvel. É um imposto sobre uma receita que nunca existiu. Nunca existiu no mundo real, só no mundo fiscal. Esse é o primeiro golpe. E o segundo golpe vem no CPF de quem mora no imóvel. Isso. Existe uma regra antiga no regulamento do imposto de renda que estava meio adormecida porque era quase impossível de fiscalizar. E o que ela diz? Ela diz que se você usa um bem de um terceiro de graça, no caso a casa da holding, você deveria declarar isso como uma renda presumida equivalente a 10% do valor do imóvel por ano. Nossa! E pagar imposto de renda sobre essa renda fictícia. E por que essa regra que estava dormindo acorda justo agora? Tecnologia. Com a reforma, os sistemas da Receita Federal vão cruzar automaticamente o CNPJ dono do imóvel com o CPF do morador. Ah, entendi. Quando o sistema não encontrar um contrato de aluguel correspondente com o devido pagamento de imposto, o alerta vai soar. O que antes dependia de uma fiscalização manual, agora será automático. A informalidade que era viável pela falta de dados acabou. Vamos colocar números nisso, porque o exemplo que estava nos materiais é assustador. Um imóvel de 3 milhões de reais. Qual seria o tamanho do estrago anual? O cálculo é pesado. Para a holding, o IBS e a CBS sobre o aluguel de mercado dariam algo em torno de R$ 47.700 por ano. Ok. Para a pessoa física, que teria que pagar imposto de renda sobre uma renda ficta de R$ 300 mil, que é 10% do valor do imóvel, o imposto passaria dos R$ 70 mil. Somando os dois, Dá quase R$ 120 mil por ano. quase 120 mil. Em uma operação que todo mundo sempre considerou que tinha custo zero. De repente, vira uma armadilha fiscal caríssima. É quase uma multa por informalidade, só que agora cobrada automaticamente pelo sistema. Minha cabeça está girando. Então, se a pessoa tem uma holding ou está no agronegócio, qual é o plano do jogo agora? Como não cair nessas armadilhas? As fontes que analisamos são bem claras nas recomendações. Para o agronegócio, a palavra de ordem é gestão. Gestão? Um compliance fiscal rigoroso para garantir o uso correto da alíquota reduzida, um planejamento de caixa muito mais detalhado por causa daquela nova lógica de crédito. E para os pequenos? E para os pequenos, aquela análise estratégica sobre aderir ou não ao sistema. E para as holdings, a mensagem parece ser: profissionalizem-se ou preparem-se para a dor. Exato. A era da informalidade acabou. A primeira recomendação, a mais óbvia, é formalizar as relações. Como assim? Para evitar o custo silencioso, você precisa criar um custo real. Faça um contrato de aluguel a valor de mercado entre a holding e quem usa o imóvel. Ah, entendi. Isso gera uma receita que vai ser tributada, mas de forma controlada e muito mais barata do que a dupla tributação silenciosa. A segunda recomendação, imagino, é estruturar a coisa direito desde o começo. Perfeito. Segregar as atividades. Por exemplo, se você tem atividade rural e imóveis para alugar, talvez o ideal seja ter empresas separadas. Uma para cada coisa. Uma empresa para a operação do agro, que vai ter receita de verdade e vai poder receber o imóvel rural garantindo a imunidade do ITBI, e outra empresa só para gerir os ativos de aluguel. Aquele modelo de holding guarda-chuva, onde se joga tudo dentro, ficou perigoso. E por fim, a sucessão. Não dá mais para deixar para depois. Deixar para depois ficou muito mais caro. A recomendação é antecipar. Estudar a doação das cotas em vida com reserva de usufruto para os pais. Para que isso? Isso permite travar a base de cálculo do ICMD nos valores de hoje, antes de novas valorizações. E talvez usar as faixas mais baixas da nova tabela progressiva do imposto de forma mais inteligente. Resumindo tudo, então, a reforma tributária vem com a promessa de simplificar, mas o que a gente vê, pelo menos nessa fase de transição, é uma camada extra de complexidade e gestão. Exato. No agro, os benefícios são claros, mas exigem um controle de caixa e fiscal que não existia antes. E para as holdings, a reforma impõe uma profissionalização na marra.
Ela acaba com práticas informais que eram a norma e cria custos muito relevantes onde antes não havia nada. Aquela ideia de Aquela ideia de jogar os bens na empresa e esquecer simplesmente não funciona mais. A gestão do patrimônio agora tem que ser ativa e profissional. é uma mudança total de mentalidade. Total. E isso me leva a uma reflexão final. Essa reforma é o sintoma de uma mudança filosófica muito maior. Estamos saindo de um sistema focado em tributar a receita, o faturamento, para um que está muito mais interessado no consumo e principalmente na substância econômica do que você faz. Certo. O Estado está usando a tecnologia e a integração massiva de dados para fechar todas as brechas que existiam pela simples falta de informação. A pergunta que fica no ar é: em que outras áreas da nossa vida financeira essa nova era de transparência total de dados vai criar obrigações, riscos e custos que a gente ainda nem consegue imaginar?